Já está no ar o Ronda da Cidade. Muito boa tarde. Vamos juntos com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Polícia investiga assassinato de homem baleado na cabeça dentro de bar em Cachoeiro. Começa hoje o Seminário de Turismo Cultural Revelar Cachoeiro. Pingo de solda provoca incêndio em fachada de loja em Marataízes. Aumentam as reclamações de consumidores com relação às clínicas odontológicas em Cachoeiro. Essas e outras notícias no programa de hoje. E eu começo o programa de hoje falando da morte do homem baleado na cabeça dentro de um bar em Cachoeiro. O hospital confirmou a morte encefálica e a família cobra por justiça. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Natan Rodrigues. Oi, Wanderson. Pois é, a atualização do boletim médico foi emitido no início da tarde desta terça-feira, de ontem, informando essa morte encefálica do homem que levou um tiro na cabeça lá no bairro Aeroporto, né? Ele estava em um bar quando homens encapuzados teriam chegado armados e atirado contra esta vítima. Este homem tem 41 anos e ele foi identificado como Maroni Lopes Bicalho, morador aqui de Cachoeiro, e este crime todo teria acontecido na sexta-feira em um bar que fica no bairro Aeroporto, aqui em Cachoeiro. O protocolo foi aberto na segunda-feira, eu trouxe essa informação ontem, mas ontem a equipe médica atualizou este caso, informando que este homem acabou tendo uma morte encefálica, que é quando o cérebro ele para de receber as funções do corpo e esse caso é praticamente irreversível, não tem como voltar ao normal. A família pede neste momento justiça para tentar entender por que esse crime teria acontecido. Né? Segundo informações de um familiar, ele era uma pessoa muito tranquila, não tinha desavença com ninguém, era muito trabalhador, era autônomo, deixa uma mulher e um filho de 20 anos, e a família agora tenta entender o que teria acontecido. Segundo informações de quem estava no local, esses homens encapuzados assaltariam este comércio, mas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa não confirma esta versão, que ainda está sendo apurada e ainda vai ser investigado pela delegacia, pela DHPP aqui de Cachoeiro. Os familiares decidiram fazer a doação dos órgãos do Maroni, né? E a gente ainda não conseguiu ter informações sobre velório e sepultamento dessa vítima que levou um tiro na cabeça em um bar aqui de Cachoeiro, no bairro Aeroporto. Depois de cometer este crime, esses bandidos teriam fugido em um carro preto e não foram mais localizados até o momento. Quem tiver informações sobre este caso, sobre essa tragédia, essa ação violenta desses criminosos, pode denunciar através do Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. Wanderson. Realmente um caso muito triste, né? Um homem que estava no bar, mexendo no celular, conversando com a esposa, falando de planos, é o que chegou pra gente, né? Ele que estava construindo uma casa nova, estava fazendo alguns planos com a família, e de repente chegam elementos armados e tiram a vida dele com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido, né, internado desde sexta-feira na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. E aí, na segunda, foi iniciado o protocolo, né, de morte encefálica. Ontem foi confirmado pelo hospital e hoje, né, a família, no gesto solidário, em meio a muita dor, né, de perder um ente querido, faz o gesto de doar os órgãos desse rapaz, né, de 41 anos que perdeu a vida. Mais um caso de violência em Cachoeiro de Itapemirim. A gente pede você que tenha qualquer tipo de informação que possa ajudar a polícia a elucidar esse crime, que ligue para o Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. Você já ouviu falar do Revissol? Esse produto tem melhorado a vida de quem trafega nas estradas do interior de Conceição do Castelo. Confira na reportagem. Conceição do Castelo é uma das referências no Espírito Santo na aplicação de Revissol, material obtido do processo de produção de aço a partir do beneficiamento da escória seárea.
Prefeituras de várias cidades visitam o município para conhecer e aprender sobre o processo de pavimentação de estrada. O município trabalha com a aplicação de Revisol há 5 anos e mais de 100 quilômetros de estrada com pontos críticos receberam os serviços. A gente recebeu uma proposta para poder a gente conhecer como funcionava a questão do Revisol que a Arcelor oferecia aos municípios. Muitos municípios, né, foram oferecidos, mas não tiveram a coragem de ir lá e conhecer. A gente conheceu e a gente aceitou o desafio que era fazer um plano piloto 2017, onde a gente escolheu um dos pontos mais críticos do município, onde tem um tráfego de carretas pesada, que é blocos de pedra, e a gente começou esse desafio ali em 2017. A gente fazendo um bom trabalho, fazendo um relatório de prestação de conta e eles vindo acompanhar, viu que a gente realmente aprendemos como foi fazer a mistura, como foi fazer o bolo, né? Porque é como se fosse fazer uma receita de um bolo, o Revisol. Aí a gente ganhou a credibilidade da Arcelor e hoje a gente está recebendo esse material grátis doado aqui nos nossos pátios que são licenciados. A iniciativa garante o melhor tráfego nas estradas, o que facilita o escoamento da produção agrícola e o acesso do transporte escolar a essas regiões. Segundo o secretário de Obras, que também trabalha fazendo a aplicação, o serviço tem contemplado também as empresas privadas do município. Então a gente criou esse projeto para poder ajudar as empresas, que é levar a melhoria com esse material Revisol até a sua sede. Então nós temos aqui mais de 25 empresas e a gente vai estar levando em todas as empresas. Já começamos e breve vai estar concluído. Deve ter mais ou menos 50 mil toneladas de estoque. A gente agradece a ArcelorMittal por ter encaminhado esse material, que tanto tem ajudado as nossas comunidades do interior. E é daqui desse depósito, com um pouco mais de 50 mil toneladas de Revisol, que saem diariamente caminhões e mais caminhões com o produto das sobras da fabricação de aço que serão aplicadas nas estradas do município. Antes da gente assumir o mandato, na verdade, nós procuramos a ArcelorMittal e fomos muito bem recebidos. E conseguimos fazer o primeiro, experimento, como se diz, né? E depois desse experimento nós conseguimos montar essa parceria. No início, a gente pagava a metade do transporte e a Arcelor completava a outra metade do transporte. E nós conseguimos fazer a aplicação da forma que era necessária, que eles pediam essa aplicação. E com isso a parceria foi crescendo e hoje é o que vocês estão vendo aqui. A gente tem em torno de 50 mil toneladas no estoque para poder fazer as correções nas nossas estradas aqui de Conceição do Castelo. O prefeito destaca ainda que a parceria com a ArcelorMittal tem rendido bons resultados para a população, que passa a contar com mais estradas pavimentadas. Nós fazemos a aplicação nos pontos mais críticos, onde a gente sabe que vai ter problema na hora da chuva. Não temos condições de fazer em todo o trecho do município, porque são 1.500 quilômetros de estrada. Não dá para fazer, assim, completar esse trabalho, acho que nunca. Mas a gente vai sempre privar por essas situações assim mais difíceis, onde os trechos são complicados. As pessoas ficam, às vezes, querendo, todo mundo ao mesmo tempo, sabemos que não temos condições também, e a gente vai evoluindo, devagar, mas evoluindo sempre. E depois do intervalo, fachada de loja pega fogo e assusta moradores em Marataízes. É já já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube do aquinoticias.com. Quero convidar você também a participar do programa enviando a sua mensagem pelo WhatsApp de forma muito fácil. Anota o telefone aí, é o 28 99991 7726. Você tem uma bronca no seu bairro, fez um flagrante? Manda pra gente que a sua participação é mais que importante. Olha só, em Marataízes, um pingo de solda provocou incêndio na fachada de uma loja no centro da cidade. Por pouco, o que era para ser apenas a colocação da placa de uma loja de móveis não virou uma tragédia. É que no feriado de finados, os funcionários que montavam a fachada do estabelecimento acabaram deixando um pingo de solda cair no plástico, o que provocou o incêndio.
Tudo aconteceu na Avenida Rubens Rangel, no bairro Lagoa Funda, na região central de Marataízes. As chamas altas e a fumaça preta que se formaram assustaram moradores que passavam pelo local. Os funcionários conseguiram descer da estrutura a tempo e não se feriram. Foram os próprios moradores e comerciantes da região que controlaram o fogo. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia sido apagado. Os militares fizeram o rescaldo e verificaram a estrutura do imóvel, que não foi danificada. A loja, que será inaugurada no próximo dia 11, manteve a data. O prejuízo foi somente da fachada. E faltando menos de 20 dias para a primeira prova do Enem, estudantes capixabas estão aí intensificando os estudos para a avaliação. A nossa equipe visitou alunos de um curso preparatório para ver como está a expectativa dos alunos. Depois de um ano de muito estudo e dedicação, os alunos se preparam para a reta final das provas do Enem 2021, que acontecem nos dias 21 e 28 de novembro. E apesar da preparação de muitos candidatos se iniciar nos primeiros meses do ano, é importante dispor de algumas estratégias nesses últimos dias para otimizar os estudos e aumentar a nota da prova. Ao contrário de optar por dicas e técnicas milagrosas, nas últimas semanas antes da prova, a preparação para qualquer exame precisa ser iniciada com antecedência. E se você é um candidato, o professor explica que é necessário se conhecer acima de tudo. Com certeza, isso aí é fundamental. E o conhecer nessa reta final, ele está trabalhando muito o psicológico dele. Por quê? Ele está vindo de 2 anos pandêmicos, praticamente. Então, a saúde mental hoje ela é fundamental. Se ele não consegue trabalhar isso nessa reta final, com certeza, no dia da prova, ele pode ser atrapalhado por estar nervoso. O professor de matemática diz que nesses últimos dias, outra dica importante é revisar conteúdos e um bom exercício é refazer as provas antigas do Enem. Ele vai pegar os exercícios, em cima do exercício, ele vai pontuar qual o conteúdo que ele está com dúvida e pegar os exercícios de frequência mais alta, aqueles que mais caem. Em cima desses conteúdos de frequência mais alta, ele vai fazer de 4 ou 5 exercícios, que já é o suficiente. Já de acordo com o professor de física, o aluno precisa focar em questões chaves, consideradas mais importantes, priorizando a qualidade do que a quantidade. Tomar um certo cuidado também com a questão de eventualmente querer fazer coisas demais na reta final. As escolas muitas vezes fazem os alunos ter uma quantidade de conteúdos enorme nesse final, o que é meio perigoso, porque às vezes isso pode transformar a segurança em insegurança. Então, sobretudo, valorizar um estudo de mais qualidade do que de mais quantidade, para que ele tenha um equilíbrio emocional bom para poder atacar o momento da prova mais importante da vida dele. E faltando menos de um mês para as provas, os candidatos revelam suas expectativas. Minha expectativa é que a prova vai acompanhar o padrão, né, de alguns anos. E agora, aqui no nosso cursinho, a gente está estudando com base nos assuntos que são mais frequentes na prova, nessa preparação da reta final. Estou com uma expectativa muito grande e eu sei que eu vou chegar lá na frente, vou conseguir. E ano que vem é MED-UF, se Deus quiser. Olha só, aumentaram as reclamações de consumidores com relação às clínicas odontológicas em Cachoeiro. O Procon de Cachoeiro tem registrado aumento nas reclamações de consumidores com relação a clínicas odontológicas. Em 2021, já foram registrados 67 atendimentos a pessoas insatisfeitas com os serviços prestados por estabelecimentos desse segmento, sendo que, em todo o ano de 2020, foram apenas 15. As reclamações mais comuns estão relacionadas a avaliações odontológicas mal feitas e sem se atentarem para possíveis problemas pós-procedimentos. E as reclamações foram tantas que o órgão de defesa do consumidor de Cachoeiro preparou algumas orientações para quem pretende contratar este tipo de serviço. Segundo o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Fabiano Costa Pimentel, o consumidor deve ficar atento a alguns aspectos na hora de contratar serviços odontológicos, principalmente em clínicas especializadas, para não sofrer danos.
No caso específico do serviço odontológico, é importante ele observar, né, as nuances da contratação. Se vai ter, esse contrato vai ter um contrato escrito, né? É importante ter um contrato escrito, onde o tratamento, né, após o orçamento, esteja descrito ali, principalmente as fases do tratamento, para que o consumidor entenda qual é o prazo de duração daquele tratamento. Porque é comum a gente receber reclamações por demora na conclusão do tratamento, né? Então, assim, é importante, né, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de informação do consumidor e é importante ele buscar essas informações. Quais são as vertentes da contratação? A contratação ela pode se dar de forma direta ou indireta. De forma direta é quando o consumidor contrata diretamente com o consultório ou a clínica. E de forma indireta é uma modalidade que a gente tem verificado mais recentemente, que são as clínicas ofertarem uma possibilidade de financiar junto a bancos e financeiras o tratamento. Então, quando isso ocorre, a clínica ela passa a ser um agenciador da financeira. Então, não é ele que está diretamente financiando o tratamento para você. Ele está te vendendo um empréstimo que vai financiar o seu tratamento odontológico. E aí decorrem vários problemas, né? O consumidor não recebe essa informação direta, correta, ele pensa que está contratando com o consultório ou com a clínica, mas ele não está, ele está contratando com o banco ou a financeira. Na hora em que ele, por exemplo, se precisar cancelar o serviço, vai haver uma burocracia e uma dificuldade maior, né? Não quer dizer que ele não tem o direito de cancelar o serviço, ele tem o direito de cancelar o serviço. Ainda de acordo com o PROCON, existe no mercado duas vertentes de contratação que as clínicas odontológicas utilizam e é preciso ficar atento a elas. Primeiro, observar se a clínica ou o consultório dispõe de todos os alvarás, né, sanitário e todos os alvarás dos órgãos reguladores daquele tipo de empreendimento, né? Depois, observar na contratação aqueles detalhes que já falei, né? Ter um contrato ou ter pelo menos um descritivo que informe, né, todas as etapas do tratamento, quanto tempo esse tratamento, qual a previsão de duração desse tratamento, né? Se a contratação, seja ela direta ou indireta, se incide juros no parcelamento, né? Em caso haja parcelamento, esse parcelamento vai ser como? Vai ser no cartão de crédito, vai ser um financiamento próprio da empresa, vai ser por banco? Qual a taxa de juros que vai incidir nesse parcelamento, né? Lembrando que hoje as empresas podem ofertar preços diferentes no cartão de crédito, débito ou à vista, né? Então, assim, é importante o consumidor se ater a esses detalhes, guardar a cópia do contrato, né, para que ele efetivamente, se precisar de fazer reclamações aqui conosco no PROCON, ele possa ter esse contrato para nos trazer, que já vai adiantar o atendimento dele. E é isso. E quais as situações a pessoa pode procurar o PROCON, né? Em que momento que ela se sente lesada? Como que acontece procurando o PROCON? Em qualquer situação em que o consumidor se sentir lesado, se sentir mal informado, né, sentir que as dúvidas deles não foi retirada durante o atendimento na empresa, ele pode procurar o PROCON. Você vai ver depois do intervalo. EDP vai remover postes no meio de rodovia de Presidente Kennedy. A gente volta já. De volta, esse é o Ronda da Cidade na TV Sim, canal 16.1. Conta para todo mundo. Esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Você também participa pelo WhatsApp 28 99991 7726. Tá na bronca, tem um problema no seu bairro? Manda pra gente que nós vamos em busca da solução para o seu problema. Homem fica preso às ferragens
em acidente na ES 482 em Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Um acidente entre uma ambulância do SAMU e um automóvel deixou o secretário municipal de Gerência Geral de Itapemirim, Tiago Faria Leal, ferido em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu em frente ao Banco do Brasil, no centro da cidade. A guarda relatou que populares disseram que a ambulância estava seguindo para um resgate quando avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com o Palio, onde estava o secretário. Consciente, Tiago foi socorrido para um hospital de Cachoeiro. Um grave acidente deixou um homem de 23 anos preso às ferragens de um carro e outras 2 pessoas feridas em Cachoeiro na madrugada desta terça-feira. O fato aconteceu por volta de 3 horas da madrugada na localidade de Morro Grande. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Celta perdeu o controle da direção e se chocou com o canteiro central. A equipe de resgate retirou o homem das ferragens e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Um homem foi preso após agredir e ameaçar sua ex-companheira na comunidade de Jaqueira, interior de Presidente Kennedy. Segundo informações, o homem não aceitava a separação e entrou na casa da mulher xingando e a ameaçando de morte. Após várias ameaças, ele a empurrou, quebrou uma TV e queimou a roupa da sobrinha da vítima. O homem já responde por várias ocorrências de violência contra a mulher e outros delitos. Por isso, ele já utilizava a tornozeleira eletrônica e foi preso mais uma vez. Esse caso até é inusitado e ganhou repercussão nacional aqui no nosso litoral sul. O caso dos postes no meio de uma rodovia lá em Presidente Kennedy. A EDP, enfim, informou que vai remover esses postes nesta quinta-feira. Nos últimos dias, vídeos e fotos de postes em meio a uma rodovia que liga Presidente Kennedy a Itapemirim chamaram a atenção de internautas e moradores da região sul. Isso porque motoristas e motociclistas que trafegam pela via que liga as comunidades de São Paulo a Cabral precisam fazer um verdadeiro zigue-zague para não bater nos postes. Em nota, a Prefeitura de Presidente Kennedy esclareceu que em maio deste ano chegou a fazer um boletim de ocorrências alertando a EDP sobre os riscos dos postes na rodovia, após inúmeros pedidos para a recolocação. Já a EDP afirmou que nesta quinta-feira, equipes da concessionária vão fazer a retirada dos postes. No entanto, desde que foi alertada pela Prefeitura, iniciou um estudo para a remoção das estruturas. Segundo a companhia, um ofício foi enviado em outubro à Prefeitura com o orçamento estimado para a realização das obras. Entretanto, até o momento, a administração municipal não se manifestou sobre a aprovação para autorizar o início dos trabalhos. Enquanto isso, quem for passar pelo trecho deve manter a atenção até que a rodovia seja totalmente liberada. Que treta, hein? Se não tivesse as imagens, não daria para acreditar que esse flagrante aí foi feito aqui no nosso litoral sul, aqui em Presidente Kennedy. E é uma história que se arrasta desde maio e virou inclusive caso de polícia, que agora vai ter essa novela aí chegando ao fim a partir desta quinta-feira com a relocação, né? Eles vão ser recolocados em outros pontos, né? Às margens da rodovia, estes postes no meio da rodovia, flagrante impressionante. E o Natan Rodrigues está de volta agora para falar do seminário Revelar Cachoeiro. Vamos entender como o setor cultural pode impactar na economia da cidade. Oi, Wanderson. Olha, acontece nesta quarta-feira e também nesta quinta-feira o seminário turístico Revelar Cachoeiro. E agora a gente vai conversar com o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, para entender, né, com essa proposta deste seminário tão importante aqui na nossa cidade. Tudo bem, Elias? Boa tarde. Boa tarde, Natan. Boa tarde aí aos telespectadores aí do Ronda na Cidade. Esse seminário é muito importante para Cachoeiro, porque esse seminário ele é o primeiro passo assim, de um trabalho que já vem sendo feito há anos em Cachoeiro. A gente sabe que o cachoeirense ama os seus astros, ama a cultura da cidade, os seus músicos, os seus artistas,
mas que precisava assim, de um empurrão, da gente chegar e começar a debater essa questão da cultura na cidade, da música na cidade, para trazer o desenvolvimento econômico com isso. Então, isso aí tem tudo ligado ao turismo. Então, nós vamos debater aqui em 2 dias de trabalho, de muito trabalho, essa questão do turismo aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Além de fazer uma movimentação, né, na economia, no turismo, deixar essa cultura, a nossa cultura, as nossas histórias aqui de Cachoeiro mais vivas, né? Sem dúvida. Assim, Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade fantástica. Eu acredito em Cachoeiro. Eu acho que Cachoeiro tem um potencial turístico enorme. Nós vamos receber aqui, entre os palestrantes, a Gustavo Arraes, e ele diz o seguinte, ele fala que turismo é como se fosse um supermercado, onde você entra no supermercado e escolhe o produto que você quer. Então, nós queremos colocar Cachoeiro de Itapemirim em destaque nessa prateleira do supermercado do turismo nacional. Essa é a grande meta desse seminário. Por isso que nós vamos trabalhar pesado aqui em 2 dias. E você que aí está de casa, pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, pelo portal aquinoticias.com, porque você de casa vai ver todo esse debate, vai poder participar, fazer a sua sugestão. É importantíssimo esse debate. E a programação é uma programação bem vasta, né, Elias? A gente tem debate, tem palestra, tem música, né, talk show também. Começa hoje às 14 horas, né, vai até às 18. A gente termina o dia hoje com um pequeno sarau de música com as músicas de Roberto Carlos. E amanhã nós temos um dia inteiro de trabalho. Nós temos vários secretários de turismo, de Varginha, que nós vamos receber aqui, de Petrópolis. Nós vamos receber, estamos aqui com o Edu Hennig, para falar de Liverpool, do sucesso de Liverpool com Beatles, de Memphis com Elvis Presley. Nós temos o Gustavo Arraes, que vem também fazer uma grande palestra, e no final o pessoal de conservatória, a diretoria de turismo de conservatória, que vem para falar do sucesso de conservatória no turismo de música, né? E vai terminar aqui com os seresteiros de conservatória, terminando o seminário amanhã às 18 horas. Para finalizar, então, faz um convite aí para o pessoal, né, poder acompanhar de casa pelo YouTube do Aqui Notícias ou também se inscrever para participar do evento. Então, faça a sua inscrição, vai lá no site do portal aquinoticias.com, faça a sua inscrição, entre, acesse pelo portal ou pelas redes sociais do nosso aquinoticias.com, assista ao seminário, participe com a gente, porque o resultado é para todos os cachoeirenses, é desenvolver a cidade economicamente em cima do turismo, que a cidade tem um grande potencial. Tá aí um convite de um evento que é totalmente gratuito, você pode participar. Se não pode vir aqui, pode participar de casa através das redes sociais do Aqui Notícias. É um evento aí que vai impulsionar ainda mais o nosso turismo, a cultura e a economia da nossa cidade de Cachoeiro. Obrigado, viu, Elias? Wanderson, eu volto com você. Obrigado, Natan. E assim vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!